Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma lição da nossa EBD. Hoje a gente vai falar sobre a aprovação de homens e a aprovação de Deus à luz do texto de Paulo, escrito ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3 e orbitando algumas ideias aí nas adjacências. Agradecer de novo a oportunidade de estar com vocês, a oportunidade do convite. Espero que seja uma caminhada legal juntos aí. Bom, eu trouxe aqui duas versões do texto que Paulo coloca, tá? Nesse momento de comunicação aos Coríntios. Um da nova versão transformadora, outro da nova versão internacional. Eu vou ler os dois com vocês, que é: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. E na NVI, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Outras versões, outras traduções aí, claro, colocam, né, de maneiras ligeiramente diferentes, mas as palavras centrais praticamente não mudam. A não ser, aqui a gente está falando de avaliação, aqui a NVI usa a palavra julgado, no julgamento, dá um sentido um pouco mais estrito, porque ele vai usar a analogia tribunal aqui na frente. Aqui ele fala avaliação, e ao invés de tribunal, ele não usa a analogia do tribunal, mas fala de autoridade humana. Tá? Então, mostra Paulo dizendo que há uma autoridade, então, que é maior, ou há um tribunal que ele é maior, mais amplo, e ele também coloca a sua própria avaliação, fechando a ideia aqui. Tá? Então, assim, em que momento que isso acontece? Onde que está pintando esse diálogo aí? De uma maneira geral, a gente, lá nessa carta aos Coríntios, a gente está falando de um contexto de uma igreja enfraquecida, tá? Dividida e em desordem. Mas, principalmente, um ponto forte é que as pessoas não pensam dessa maneira. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, se consideram sábias, maduras na fé, autossuficientes e fortes. E tem uma discussão aí no que vem no capítulo 3, onde tem uma certa divisão ali na igreja, uns se consideram de Apolo, outros de Paulo. Então Paulo ele se irrita com isso e ele vem romper. Tá? Então ele fala, é o seguinte, você é de A, você é de B, pouco me importa. Então pouco me importa, vocês são de Apolo, de Pedro, de Apolo, de quem quer que vocês sejam. Na verdade, o que importa é o que Deus pensa de nós. Nós somos de Cristo. Então Paulo vai trabalhar essa ideia aí ao longo de outros momentos aí da carta. Avançando só imediatamente além aqui do versículo 3, a gente vai de NVT, ele continua da seguinte maneira: minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Então ele vem trazer também um aspecto de que não somente só o que importa é uma aprovação vinda de Deus, mas como Deus é o único que está em condições de julgar e de aprovar, porque ele conhece aquilo que está nas nossas intenções mais íntimas, né? Aquilo que está nos motivando. Então, os nossos elementos motivadores, eles são, de fato, conhecidos por Deus. Eu queria que vocês guardassem, principalmente esse aspecto, tá? Que vai um pouco além da intenção, no sentido superficial que às vezes a gente interpreta, porque é um ponto importante para a gente trabalhar. Ok? Bom, então assim, quais são as questões que a gente vai tirar disso? O que a gente quer
efetivamente aprender a extrair com esse trecho relativamente curto que Paulo traz, né? Primeiro é o seguinte, Paulo menospreza em absoluto o pensamento das pessoas. Veja que ele coloca de uma maneira tão forte, né, tão intensa. Pouco me importa. Né? Será que Paulo tinha que ter sido mais delicado? Ou ao colocar dessa maneira ele está de fato dizendo que não importa em nada o pensamento de ninguém acerca do outro? Então, esse é um primeiro aspecto que a gente vai trabalhar. Outra questão é, será que buscar a aprovação de Deus está sempre em desacordo com a aprovação das pessoas? Há um limite de buscar desaprovação das pessoas, de uma certa forma, implica em aprovação com relação a Deus? Se não, né, qual é o divisor de águas aí? Né? Quais são os elementos que nos apontam para a aprovação de Deus, independente da aprovação das pessoas? O outro aspecto o que Paulo vivia naquele tempo e o que nós vivemos hoje e que de maneiras essa busca pela aprovação das pessoas hoje se difere daquele momento em que Paulo profere essas palavras. Elas são igualmente válidas e importantes, mas elas se manifestam hoje em quais aspectos? E principalmente, a gente vai fechar aí, refletindo em como que essa busca intensa pela aprovação social, então estou extrapolando aqui homens, no sentido que Paulo coloca para a sociedade em geral, né, como nós somos vistos por outros a nós semelhantes, como isso, de uma certa forma, vai nos moldando e, junto com esse molde, vai ameaçando o relacionamento que nós temos com Deus, e principalmente a perda da visão, do propósito que Ele tem para conosco. Tá? É isso. Vamos lá, a gente vai permear aí, né, esses 4 pontos ao longo da nossa discussão. Bom, primeira coisa é dizer assim, o que Paulo não está falando. Tá? Mas que é uma interpretação possível se o texto é tirado do contexto. Né? Então, se a gente olha unicamente para isso que Paulo está dizendo aí, a gente pode tirar aí uma frase de efeito, uma frase forte. E olha, eu fiz uma busca bem rápida na internet, foi bem tranquilo achar essas. Se você vai no Google Imagens aí, digita algumas coisas relacionadas a esses temas que nós estamos tratando, pintam essas frases de efeito aí, que às vezes aparecem como frases de filosofias de vida. Normalmente, eu cortei um pouco aqui para não embolar o slide, mas né, às vezes ela vem com um fundo, tem um apelo imagético, tem uma pessoa ao lado, né, com uma cara, né, com uma expressão que também diz um pouco sobre a ideia que está ali sendo comunicada. Tem essa ideia, né, postagens em redes ou coisas que você recebe no WhatsApp, às vezes vem uma frase, vem um texto, você pula aquilo ali, mas se vem uma imagem, a imagem chama atenção, você para olhar a ideia. Não necessariamente a ideia é boa, ela valia aquele esforço mais do que outras, mas a gente é puxado para isso aí. Né? Mas algumas dessas ideias que eu coloquei aí, elas refletem um pouco esses valores dos nossos dias e que de forma alguma estão associados ao que Paulo quis dizer. Né? Então, não gostou? Não estou nem aí. Não foi feito para agradar lixo? Será que a gente podia. Será que Paulo teria dito dessa forma aí, adaptado aí aos nossos dias? Né? Ou então, enquanto você avalia minha vida, não estou nem aí para a sua? Será que é para esse lado que Paulo vai? E outras aqui, né? A gente não está dando aula para criança, então não fiquei fazendo muito filtro. Tá? Mas vocês vão ver coisas às vezes mais fortes e interessante que essas frases aí, gente, não são só ideias que nos parecem distorcidas em relação ao que a gente considera uma conduta adequada, mas muitas vezes elas são, na verdade, um grito de independência, um grito de autonomia, um grito de autoafirmação, de liberdade. Né? Falar assim, eu tô nem aí, cara, eu tô bem comigo, e por aí vai, né? E por que Paulo não está dizendo isso? Por que eu estou afirmando dessa maneira? Bom, tem 2 versículos que também estão associados aí ao que Paulo diz à igreja, inclusive um deles também aos Coríntios, tá? Ele vai dizer, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. E lá em Romanos ele vai dizer, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, ok? Em vez disso,
resolvam viver de uma forma, de um modo, a nunca fazer o seu irmão tropeçar e cair. Então, olha a profundidade de Paulo. Paulo está irritado com os coríntios aí, né? No versículo que guia o nosso estudo. Mas Paulo não quer dizer que ele não está nem aí para aquilo que as pessoas julgam, pensam dele de uma forma absoluta. Por quê? Porque existe amor na relação de Paulo. Então perceba, gente, quando Deus fala na nossa língua, né, a Bíblia é Deus falando na linguagem dos homens, né, por meio de mãos humanas, de histórias humanas, mas com a inspiração e a revelação do Senhor. E por que ele faz isso? Porque ele nos ama, porque ele quer comunicar conosco. Muitas vezes a gente falar aquilo que quer, o que dá na língua, né, o que vem na hora, muita gente vai dizer, mas isso é a minha autenticidade, né, isso é o meu jeito de expressar transparência. Mas olha, quando essa relação ela é feita com amor, ela se importa como o outro recebe. Comunicar é isso. Comunicar pressupõe você dar importância como o outro vai receber. Não é só o que eu emano, mas como o outro captura. E é quando você vai conversar com uma pessoa que conversa em outra língua, ou convém de uma outra cultura, você se policia. Fala assim, espera, mas o que isso significa para ele? Ele vai entender essa expressão, se achar, isso aqui é muito regional. Por quê? Porque existe aquela preocupação em como que a outra pessoa vai enxergar, vai absorver. Se tem algum termo que às vezes é uma expressão chula na outra língua, você às vezes vai evitar aquele termo. Então, como assim não importa o que o outro pensa? Você vai numa certa comunidade, às vezes que tem costumes muito diferentes do nosso, você às vezes pensa em como você vai se vestir, você pensa o que você vai usar, como você vai colocar seu cabelo. Mas porque eu não sou isso, isso é falso da minha parte? Não, mas é um respeito, um amor, uma forma de compreender, às vezes até a limitação do outro, em interpretar, em poder capturar e entender aquilo que você está trazendo. Então a gente se comunica de diversas formas. Eu conheço muita gente, às vezes muita gente, até a gente mesmo em alguns momentos da vida, tá? Que fala assim, eu falo o que eu penso, eu coloco para fora, eu falo é na hora, eu falo é na lata. E se o que a pessoa quer dizer é que ela quer ser transparente, que ela não mente, ou ela não é falsa no sentido de dizer algo diferente do que ela diria fora da presença de alguém, em termos do seu conteúdo, em termos das ideias que estão sendo colocadas ali, tudo bem. Mas muitas vezes, ao fazer de uma forma sem de fato se importar com o outro, a gente está agredindo. A gente está colocando em tom, às vezes em termos que vão ser compreendidos pela pessoa de uma maneira inadequada àquilo que a gente de fato deveria estar colocando. Às vezes o momento em que se coloca, o tempo em que se coloca, o tom que se coloca, então tudo isso são atitudes de amor que Paulo nos incentiva a ter. Tá? Que Paulo nos encoraja a adotar. Então certamente Paulo não está colocando uma doutrina, né, como regra de vida, esse menosprezo, esse pouco importa o que as pessoas vão pensar, eu sou quem sou. Tá? Então, você não está colocando isso, ele está colocando o quê? Então, tem essa imagem, essa figura que foi montada aqui, ela vai servir como um mapa aí de conceitos, não um mind map, tá? Um mapa de conceitos para a gente navegar aí na discussão. Nem todos os aspectos são centrais ou estão, de fato, abordados naquilo que Paulo está colocando. Tá? Mas a gente vai permear as possibilidades de correlações conceituais aqui, claro, investindo um pouco mais de tempo naquilo que é central. A gente tem que julgamento, é o grande ponto da questão, tá? Nós estamos buscando julgamento. O resultado de um julgamento pode ser uma aprovação. Tá? Então, assim, se eu busco aprovação porque alguém avalia e julga. E o resultado que eu busco é o resultado favorável. Então, a aprovação e julgamento não é exatamente a mesma coisa, mas a aprovação está intimamente associada ao julgamento como o resultado dele. Existe um aspecto que eu vou conversar um pouco mais aí no final da nossa discussão,
que é o que eu estou chamando aqui de consequencial e relacional, ou seja, uma coisa é você chegar a um juiz frio que vai dizer A ou B a seu respeito, mas você não se importa de fato com o juiz, a não ser com a decisão e consequências legais de uma decisão dele. Tá? Então, que é um foco mais consequencial. Existe um foco que é um foco mais relacional, ou seja, ao ser julgado, eu tenho em maior ou menor estima por aquele que julga, em maior ou menor consideração por aquele que julga. Então, é um aspecto relacional. Aqui na parte superior, a gente tem então aqueles que são agentes ou objetos do julgamento. Então, Deus julga homens, Deus julga a mim. Tá? Deus não é julgado, mas ele julga tanto aos homens quanto a mim. Agora, eu posso julgar a homens, eu posso julgar a eu mesmo. Homens podem me julgar, homens se julgam. Tá? Então, com esses aspectos aí que eu quero trabalhar um pouco, está mais fraco aqui no texto, mas eu vou dar uma passadinha rápida, sobre essa relação, né, como Deus julga aos homens, como os homens se julgam, e aqui eu poderia talvez colorir a pontinha da seta, como eu julgo a homens. Tá? O texto se relaciona mais em como que eu lido com o contraste, tá? Homens me julgando, Deus me julgando, e quando isso se contrasta, como que eu lido com essa diferença. Mas todos eles têm uma luz na palavra, tá? Para que a gente possa trabalhar. Bom, eu vou no sentido dos mais, no sentido de caminhar para os tópicos que são mais quentes no texto e associados ao nosso tema central, eu vou dar uma pinceladinha no restante. Então, o primeiro ponto é esse, essa tentação de nós interpretarmos e, às vezes, até nos focarmos em como Deus está julgando os outros. Olha, gente, aqui para ser curto, eu sempre tive como regra de vida para mim que a Bíblia é um livro que deve ser lido em primeira pessoa. Eu leio o que a Bíblia diz para mim. A Bíblia fornece elementos para a gente interpretar toda a realidade ao nosso redor. Então, não estou dizendo que isso não deva ser feito. O problema está em quando eu abro mão do que a Bíblia pode dizer a mim e eu começo a usar a Bíblia como um manual jurídico para dizer como Deus vai julgar outras pessoas, outras sociedades, em outros tempos, em outros momentos, e às vezes tentando responder questões que não estão reveladas ainda, ou não nos cabem julgá-las. E o grande ponto, quando a gente está preocupado em interpretar a palavra de Deus para dizer como Deus vai julgar o outro, né? Às vezes a gente está escutando aquela pregação, fulano deveria escutar isso. Fulano deveria escutar, mas a palavra está sendo entregue a mim. E como que ela pode se manifestar e dar frutos em mim? Então isso é sempre uma tentação, a gente achar remédio, né, para o problema dos outros, esquecendo que nós, às vezes, somos cegos e temos nosso próprio tropeço. Tá? Tira a trave do seu olho. Né? Então, e o outro aspecto um pouco mais subjetivo é que ao interpretar, na verdade, como Deus julgaria homens, como Deus condenaria ou deixaria de condenar o que alguém faz ou deixa de fazer, na verdade o que está sendo colocado é o nosso julgamento a eles. É nós nos apoiando em interpretações que nos são favoráveis da palavra de Deus, é nós julgando, né? Tentando nos apoiar no instrumento de autoridade para fazer um julgamento que é nosso. Então, na palavra está claro, o julgamento é de Deus. Inclusive, a palavra também diz que haverá muita surpresa no dia em que todas as coisas serão reveladas. Muita surpresa também em relação a isso, tá? E como Deus julga, como Deus vai exercer a sua justiça. Então, leia a Bíblia em primeira pessoa. Esse aspecto dos homens julgando aos próprios homens é um pouco do que um pouco de manifestação desses momentos, principalmente tempos modernos que a gente vive, onde Deus foi anulado da sociedade, né? Deus foi retirado da sociedade. Então, no lugar de Deus, puseram um espelho. E a sociedade tenta moldar seus próprios princípios de justiça, de ética, de referências, espelhadas nela mesma. Tá? Então, e muitas vezes a gente vê
às vezes como um clamor de maturidade. A gente não precisa mais de um Deus que nos fala o que é certo, o que é errado, que vai nos julgar para o céuzinho ou para o inferninho, e que vai dizer se nós somos bonzinhos ou malzinhos. Hoje nós somos maduros, nós somos autônomos, a gente sabe o que a gente deve fazer, a gente sabe quem a gente é. E nessa tentativa inusitada, que vem ocorrendo aí, principalmente ao longo dos últimos 2, 3 séculos, de tirar Deus do lugar dele e não colocar nada que não seja nós mesmos, seja um espelho, a gente vai moldando, criando um mundo sem Deus, e que é de fato um mundo absolutamente desesperador. Quando você tira o Deus juiz, você tirou Deus por completo, meu amigo. E aí, junto com o juiz, você tirou aquele que é criador, aquele que se sacrificou por você, aquele que definiu e sustenta todos os aspectos da realidade, aquele que em breve volta para restaurar todas as coisas, para que vive em harmonia segundo os seus próprios propósitos. Então, esse descarte de Deus como referência para qualquer direcionamento e propósito da vida humana cria um mundo de absoluta desorientação e desespero. E principalmente em momentos de pandemia, nós estamos gravando agora aqui, bem no início de abril de 2021, esse estudo, a gente percebe que muita gente está se colapsando na carga que é ser o juiz, ser aquele que tem que dar todas as respostas, ser aquele que cismou de sentar no trono, no lugar de quem de fato devia estar lá. E as pessoas vão entrando em desespero, vão cavando um poço de absoluta desesperança, e muitas delas se desestabilizam de maneiras bastante notórias. Por quê? Porque de fato é muito pesado ver um mundo que está caminhando para onde está caminhando e não imaginar que tem alguém que vai restaurar e colocar o seu reino ali de volta. E que essa responsabilidade ela recai toda sobre os seus próprios ombros. Tá? Então, esse é o momento que a gente vive. Tá? E essa é a consequência de tentarmos descartar, de tentarmos não sermos julgados ou avaliados por Deus. Né? É abrir mão de Deus em tudo aquilo, toda a integralidade, né? Tudo aquilo que Ele é. E o meu julgamento ao meu respeito é um ponto que a gente não poderia também passar tão desapercebidamente, até porque Paulo ele menciona esse aspecto ali na sequência da sua palavra. Mas aqui tem quando ele fala, nem eu julgo a mim mesmo, né? Mas alguma consideração nós temos por nós mesmos, e a forma pela qual nós colocamos essa consideração é que vai dizer o quanto nós julgamos ao nosso respeito. E aqui tem dois extremos que a gente tem que fugir deles. O primeiro é a rejeição absoluta. Né? Exatamente aquela posição de absoluta desconsideração, desamor e vergonha de si próprio, que nos levam à árdua consequência de acharmos que não podemos ser amados, nós não podemos ser objeto de amor. E a palavra é clara a respeito disso em diversos pontos, mas principalmente quando Jesus deixa o seu mandamento, ame ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem capacidade de amar a outros. Tá? E isso vai criando um bloqueio relacional e permanente. E nós precisamos reconhecer que nós somos objetos de um amor incondicional de Deus. Essa é a principal oferta que Ele tem para nós. Né? Nós somos objetos de um amor incondicional de Deus, a ponto de sermos convidados a fazer parte da sua família. Não é isso? Então, muitas vezes a rejeição absoluta é aquilo que leva a pessoa à depressão, leva ao suicídio, pelo não reconhecimento, tá? Ou pelo desprezo absoluto e completo da própria pessoa. E o outro extremo também um problema no outro extremo, que é essa proteção absoluta. É claro que nós somos sempre, até para o instinto de sobrevivência, a gente se defende. Tá? A gente tem algo a dizer quando a gente é atacado, quando a gente é criticado, quando a gente é colocado em questão. Mas o ponto é que a única maneira de nós acessarmos a misericórdia de Cristo é nós arrependermos daquilo que nós cremos, que nós fizemos, que nós somos até então, e nós reconhecermos o espaço que Deus deve ocupar nas nossas vidas e o controle que Ele deve assumir sobre as nossas vidas. Tá? Se sempre a última hipótese é que a gente esteja errado, né,
se sempre a última coisa que a gente vai pensar, que a gente deva de fato ceder e dizer que a gente deva sair do centro, aqui, isso é um enorme impedimento a que nós acessemos as próprias maravilhas que Deus tem para nós. Tá? Então veja que atitude maligna. Né? Então, como o pior dos homens, tendo cometido o pior dos crimes, se arrependido de todo o coração, ele clamar pela misericórdia de Cristo, aceitar esse amor sobre a vida dele, ele é salvo e passa a fazer parte da família de Deus, né? Ele é recebido no reino. Então, a maneira mais óbvia de fazer com que as pessoas não sejam recebidas, abençoadas, é fazer com que elas sejam de fato suficientes e perfeitas em si mesmas. Então, é te afastar da posição de arrependimento. Então, e vejam, quando a gente se dá esse arrependimento, quando a gente se dá essa entrega, a gente fala, Deus, eu tenho título, eu tenho ou dinheiro, eu tenho determinado tipo de poder, determinado tipo de influência, mas isso fora do seu controle, da sua vontade, só pode causar destruição, isso não vai me levar a nada, isso não me leva a nenhum tipo de alcance ou de felicidade legítimos, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando a nossa vida, os nossos recursos ao dispor dele, que são todos dele, né? Foram todos confiados dele para conosco, e nós somos carregados pelo Pai. Então, a troca é boa, né? A gente deixar de ter a carga e a responsabilidade desesperadora de um juiz, né? Diante de uma realidade a qual nós não temos controle, e nós passamos a ser carregados pelo Pai, né? Deus se manifestando aqui, né? Não só como juiz julgador, mas também como um Pai amoroso, e que nos carrega diante do reconhecimento das nossas incapacidades, muito embora sejamos objetos de um amor incompreensível e profundo. Bom, agora, essas aprovações, entrando aqui mais nos pontos centrais aí do que Paulo traz para a gente por meio dessa palavra, né? Então a gente busca essa aprovação de homens. Será que a gente deveria sempre fugir dela? Né? Então, a gente vai ser antissocial e buscar sempre a reprovação dos homens? Não, a gente busca a aprovação. Mas a gente busca aprovação por uma série de motivações, algumas delas mais legítimas, outras nem tão legítimas, e com isso carregam aí seus perigos. O primeiro ponto importante de ser dito: a gente busca a aprovação dos homens primeiro por uma questão de temor. A gente teme consequências de não ser aprovado, teme a perda de uma oportunidade, a gente teme uma reprovação, a gente teme ter que pagar algum tipo de sanção, a gente teme carregar as consequências que são muitas vezes claras e imediatas por não ter essa aprovação. Nós precisamos ser aceitos socialmente. A gente precisa fazer parte de um grupo, a gente precisa conviver, a gente tem que compartilhar, a gente tem que trabalhar com outros, nós somos seres sociais. Então, muitas vezes, a gente buscar aprovação é uma credencial de entrada num certo meio que é importante para aquele momento de vida em que a gente está, é importante para o nosso bem-estar, né? Nós sermos tidos em alta estima por um determinado grupo, sermos recebidos. É ruim, eu já passei essa experiência, inclusive com a minha família, estando fora aqui de nossa casa, você está no meio e ter que viver durante um tempo no meio que pouco importa para as pessoas se você está lá, se você não está, se você está vivo, se está morto, se está bem, se não está. Então, quando você está no meio onde todo mundo ao seu redor é absolutamente indiferente àquilo, a quem você é, como você está, o que você pode trocar ou oferecer, aquilo ali nos machuca intensamente. Então a gente busca meios de ter essa aceitação. E talvez um sentimento ainda mais profundo, que é esse sentimento de ser amado. Tá? Todo ser humano ele é programado com esse sentimento, com essa necessidade, na verdade, mais do que um sentimento, é uma necessidade. Então nós precisamos ser amados. No nosso meio de amizade, já vi algumas vezes, uma pessoa às vezes vai conversar com você, ou a pessoa posta lá na rede social, coloca assim, eu estou bem, eu estou ótimo, feliz comigo mesmo e tocando a vida. Aí quem conhece a pessoa na intimidade, ele sabe que às vezes ela passou por um rompimento relacional,
ela passou por uma decepção, ela passou por uma briga, mas às vezes ela joga aquela afirmação ali que pode ser traduzida como assim: estou destruído por dentro, estou triste, não sei como vou tocar daqui para frente, mas não tem outra alternativa, vamos tentar caminhar. Porque a gente precisa ser amado. E Deus é tão perfeito, né, gente? Deus coloca essa necessidade dentro de um ser humano que é passível de fazer o mal, é passível de romper seu relacionamento com Deus, mas principalmente pelo fato de que a gente não consegue suprir essa necessidade em nenhuma outra forma, em nenhum outro local, em nenhum outro ser que não seja retornando para Ele. Embora a gente possa experimentar o amor horizontal, né, das pessoas, da sociedade, ele também seja algo bom, seja algo que manifesta a graça comum de Deus, mas a gente só consegue de fato suprir essa demanda nos voltando a Ele. A gente busca essa aprovação evitando conflito. A gente não quer briga, às vezes a gente não quer causar problemas. Evitar conflitos, enfrentar situações de atrito, normalmente nos demanda energia, nos tira do foco, nos desestabiliza emocionalmente. Então é ruim estar em conflito, é ruim estar em briga, é ruim ter que estar respondendo ataque. Então a gente muitas vezes se amolda ou dá um jeito de desviar do conflito, porque o conflito ele é também custoso. E de um ponto de vista, aqui num ponto mais negativo, num ponto mais positivo, no sentido de nos sentirmos bem, nos sentirmos em posição de status, de sucesso, de reconhecimento, de ser, de certa forma, louvado, mas de um certo aspecto ter acessos, né? Ter acesso, por exemplo, a uma paquera, a uma relação, a uma oportunidade profissional. Por quê? Porque você carrega uma bagagem, você tem um sucesso, você atrai, você tem ali as características, os elementos para se sentir bem com isso, ser um objeto de desejo do outro, né, da sociedade, né, ser observado como alguém que deveria ser imitado, alcançado. E muitas vezes esse sentimento ele extrapola, né, o seu nível aceitável, né, o papel que deve ter para as nossas vidas. Então, o que nós temos aqui? Gente, o primeiro ponto isso nos ameaça de uma série de formas. Nem tudo que eu comentei a respeito das motivações é em absoluto ruim. Algumas coisas são, outras coisas a gente teria que parar para pensar, outras coisas são até da nossa própria necessidade, daquilo que a gente traz conosco como ser humano. Mas quais são as situações aqui? O problema é quando essa busca pela aprovação ela é colocada numa posição de valor supremo nas nossas vidas. E aí ela vai atuando para nos desorganizar, ela vai nos desestabilizando. E o primeiro aspecto que eu coloco primeiro, a nossa vida é um aspecto integral. A gente não consegue agradar todos os homens. Né? Ao buscar agradar aos homens, agradar a quem? São tantos ciclos sociais, são tantas situações, são tantos chapéus que a gente vive. Você tem o chapéu do estudante, o chapéu do profissional, o chapéu do cidadão, o chapéu do filho, o chapéu do pai ou mãe de família. Você tem várias situações e muitas delas, muitas vezes, ao buscar uma determinada aprovação, a gente compromete uma série de outras. Eu coloquei um exemplo que é um exemplo que me marcou na época que eu trabalhava na indústria. Vários dos grandes executivos, que eram as referências da empresa, aquelas pessoas temidas, aquelas pessoas que eram símbolos de carreira, que ocupavam posições mais altas, muitas vezes o preço de elas estarem ali, o preço de elas priorizarem aquilo ali, isso não era verdade para todos, claro, né? Muitas pessoas alcançavam aquelas posições de maneira absolutamente legítimas, mas havia muitos exemplos de pessoas que tinham as vidas fora daquela dimensão completamente desequilibradas, principalmente em termos familiares, mas também em outros aspectos da sua própria vida pessoal. Às vezes eram pessoas que viviam temores constantes, pessoas que eram insatisfeitas consigo mesmas de uma maneira contínua. Por quê? Porque às vezes ao buscar incansavelmente aquele aspecto, outros aspectos da vida eram comprometidos ou haveria a desorganização de outros elementos que incorriam em outros tipos de frustrações e desaprovações. Nós temos então um problema com os nossos ideais de sucesso. A gente tem que lembrar que o sucesso, do ponto de vista cristão, ele é multidimensional, né? Porque Deus tem um propósito integral para a sua vida.
em todos os meios, em todos os papéis que ele te coloca, tá? Então, ao colocar os nossos sonhos no lugar dos sonhos de Deus, a gente atropela as coisas. E olha, muitas vezes esse colocar nossos sonhos, não, é porque né, não estou falando só de um sonho material, que não é errado você ter, nem de um sonho profissional, que não é errado você ter, ou de um sonho de qualquer outra natureza. Às vezes sonhos da igreja, quero participar dessa igreja e ser um missionário de uma igreja grande, ter os melhores instrumentos, aí Deus te pega e te joga naquela comunidade mais desestruturada, aquele lugar mais longínquo, mais desprovido de qualquer tipo de reconhecimento, e as pessoas se amuam, né? Murcham, né? Como uma flor sem raiz, né? Por quê? Porque na verdade é o sonho dela. Eu já vivi isso uma série de vezes. Não, mas quando eu alcançar aquela posição, for aquela pessoa, for convidado para tal coisa, eu vou estar ali, vou dar um testemunho e vou mostrar que Deus é que me colocou ali. Cara, legal, isso poderia ter acontecido, mas várias das vezes eu pensei, puxa, na verdade era o meu sonho, era a minha vaidade que estava ali. E às vezes é bem difícil discernir. Eu me lembro aqui de um caso, deixei umas palavras-chave aqui para me lembrar. Muitos anos atrás, isso já, né, um estudante me pediu um apoio para fazer um estudante universitário pediu um apoio para fazer um determinado tipo de trabalho, que tinha a ver com um problema que ele ia resolver no meio profissional dele, ele ia também usar isso para fazer uma entrega importante ali na caminhada acadêmica. E eu me lembro, falei, não, porque eu quero fazer isso, resolver esse problema e tal, e no finalzinho da articulação dele ali, porque olha, o pessoal lá em casa duvida de mim, e que eu fui rejeitado, e todo mundo me condenou quando eu tomei esse caminho aqui, e agora eu vou mostrar para todo mundo que A, B, C, D. Eu falei, cara, espera, calma, calma, para tudo, para tudo. Você está com a motivação errada no seu coração. A gente vai fazer isso aqui porque isso aqui é bom, isso aqui tem que ter um propósito, isso aqui tem que ter uma função, isso aqui tem que ter um benefício para a sua vida, para as pessoas que vão permanecer nisso, mas espera aí. Fazer as coisas porque eu preciso provar para o outro, eu preciso mudar a consideração, ou resolver um problema antigo na minha vida, isso aí pode ser um tremendo erro. E aí foi uma conversa longa que nós tivemos, eu não me lembro todos os detalhes mais, mas essa coisa do a gente querer resolver os problemas que estão nos incomodando no coração pelas formas erradas. Né? A gente às vezes não quer ser ridicularizado, a gente não quer ser o idiota da turma. Tá? Eu tenho uma experiência pessoal com isso, mas eu coloquei aqui recentemente para me lembrar a experiência de um rapaz, que é um ex-aluno, mas hoje, na verdade, um grande amigo, e ele estava no meio profissional de consultoria, e ele, com o tempo, ele foi percebendo que tinha uma série de coisas erradas ali, que não condiziam com a visão que ele tinha para a vida dele, com os propósitos que ele tinha que exercer, tanto pelo tipo de pressão que estava sendo exercida, pelas horas livres que ele tinha, por às vezes até algumas mentiras ou dados não um pouco moldados que ele tinha que mostrar, era obrigado a mostrar para perpassar certas situações e vencer ali as etapas dos projetos que estava envolvido. E uma hora ele falou, espera, isso aqui não sou eu, isso aqui não dá para mim. Ele fez uma profunda reflexão e tomou a decisão de sair dali e se envolver com outro projeto, com uma outra caminhada que gerava menos renda financeira, que tirava ele, às vezes, de uma posição de destaque, de status que ele estava ali. E ele me contou que as pessoas chegavam perto dele, os líderes da empresa, cara, você é bom, aqui você vai alcançar esse sucesso, aqui você vai ser diretor, aqui você vai ser bem pago, aqui você está na capital, e é onde as coisas acontecem. Isso aqui é o sonho de todo mundo. Você é muito idiota. Você está saindo de um lugar, de uma situação que todo mundo daria a vida para entrar. E foi difícil, embora ele tivesse muita convicção da decisão dele, foi muito difícil para ele enfrentar aquela desaprovação, ele ser tido como um idiota, ou como um cara que tinha pouca visão, né, que tinha uma perspectiva curta do que estava sendo feito, que estava estourando mediante uma pressão que era para ser suportada se ele fosse forte mesmo. E como eu mesmo já passei por isso,
Foi uma conversa boa que nós tivemos, uma troca de experiências bem legal, e ele levou, né, as últimas consequências aí a decisão, mas foi um momento difícil, foi um momento, esse tipo de enfrentamento ele não é agradável de se ter, e a gente tem isso em diversas situações. Tem também esse direcionamento para uma necessidade nossa de aceitação, principalmente em turmas, em colegas. Isso, quando a gente é mais jovem, inclusive, é bem mais forte. Às vezes a gente está fora de uma determinada turma que é mais popular, que é o pessoal que faz as coisas legais, aqui é o pessoal onde tem as meninas e os meninos com os quais você queria se relacionar. É ruim você estar fora dali. Então, muitas vezes a gente se amolda a determinados comportamentos, posicionamentos, determinados programas, porque a gente queria fazer parte daquele grupo. E não é um problema total isso. Isso não é uma coisa de desaprovação e nem necessariamente o comportamento que você pode adotar ele deva ser um comportamento ruim. O que a gente tem que refletir é qual que é a intenção do nosso coração ao nos rendermos, ao nos comportarmos daquela maneira. Qual que é a nossa motivação? E muitas vezes essa motivação que pode ser a nossa fonte de aprisionamento. Aqui eu coloquei assim, uma importação de inimigos. Às vezes a gente busca um tipo de aprovação dentro de um certo grupo que é convicto de um determinado grupo de ideias. Eu deixei um exemplo aqui de política porque a gente vive isso que eu vou falar de uma maneira muito intensa em política hoje, aliás, um fenômeno mundial, mas isso não exclui outras formas e outros círculos em que isso se manifesta. E aqui, para dar um exemplo bem claro, às vezes você vai se aproximando de pessoas que têm um determinado pensamento ideológico por um motivo inicial, por uma questão que às vezes te motiva inicialmente para aquilo, mas se você for exposto separadamente a questões de o governo tinha que ser mais ou menos centralizado, a economia tinha que ser mais fechada ou mais aberta, qual que é a sua posição sobre aborto, qual que é a sua posição sobre armas, qual que é a sua posição sobre liberdades de gênero e sociais, talvez as pessoas fossem, não, aqui eu tenho dúvida, aqui eu queria escutar um pouco mais, aqui eu tenho em princípio esse posicionamento, aqui eu sou contra, aqui eu sou a favor. O problema é quando a gente se aproxima de grupos muito polarizados, como o que a gente vive hoje, como uma vez que você se aproximou desse grupo, você tem que comprar o pacote inteiro. Você não pode manifestar mais dúvida ou até discordância sobre algum aspecto daquela lista ali. Quem está com aquela turma tem isso por completo. E às vezes você colocar questionamento ali, você vai ganhar inimigos que você não gostaria, porque ninguém quer ganhar inimigo, mas principalmente porque aquilo ali pode ter sido uma fonte de acolhimento a algumas ideias iniciais que eram prioritárias, que eram mais importantes, que te aproximaram daquele grupo. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E olha, a gente vive isso, inclusive na nossa vida cristã. E vejam bem, a gente sabe que às vezes, independente da doutrina, da religião, a igreja, de uma certa forma, tem determinados posicionamentos sobre certas coisas, sobre certas situações, sobre certas ideias. E a gente sabe que é importante a gente estar envolvido nessa comunidade, aqui eu estou tratando a igreja unicamente na dimensão comunitária, horizontal, mas há questões ali que a gente queria mais debate, tem questões ali que a gente permanece com um pouco de dúvida, tem questões que a gente precisa mais elementos para refletir, tem questões que às vezes a gente discorda. Só que às vezes vai soar tão mal, vai pegar tão mal, você vai ser tão cobrado por às vezes levantar certas bolas, que você, não vou mexer com isso não. Só que aquela relação não se aprofunda adequadamente. Né? A gente vai levando artificialmente, às vezes, aquela identificação e num momento específico, numa virada aí de fase da vida, em algum momento isso aí vai estourar e você, na verdade, vai se romper definitivamente com aquele grupo, enquanto, na verdade, tinha que ter buscado aprofundamento, tinha buscado conhecimento. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. Então, o conhecimento é algo a ser buscado, algo a ser agregado. E a gente só cresce fazendo perguntas, a gente só cresce fazendo questionamento, a gente só cresce quando a gente coloca ideias que não estão bem consolidadas para nós, quando a gente coloca elas de volta na mesa e tem a liberdade de trabalhar. Então, essa compra do pacote completo
ela pode ter um preço muito alto nesse sentido, para a gente evitar a desaprovação, para a gente se ter em alta conta dentro daquele grupo. Às vezes a gente compra uma ideia, um comportamento que não condiz ainda com as nossas convicções. E é claro, não poderíamos deixar de citar aqui, algumas consequências formais do nosso desacordo, às vezes, com a sociedade, com homens, com o grupo com os quais nós estamos relacionando. E aí, para dar um exemplo curto, né, a própria igreja ela tem situações em que ela é perseguida, ela é sancionada, sabotada, sofre de violência. Por quê? Porque ela tem a desaprovação do meio que está, e isso nós, como indivíduos, mesmo meio que nós estamos, pode acontecer também. Né? Nós buscarmos aprovação, porque a desaprovação tem consequências imediatas e intangíveis. Bom, galera, a gente está vivendo agora um momento que eu chamo de metrificação da vida. Talvez esse seja um aspecto que seja, não totalmente, mas que se manifeste de uma maneira bem diferente do que se manifestava nos tempos de Paulo, mas para o qual a palavra de Paulo tem uma importância, uma riqueza especial aqui para a gente, para o momento que nós estamos vivendo. E, em grande parte, embora não seja só dessa maneira, o meio digital, o meio virtual, ele tem contribuído muito para essa nossa metrificação. Tá? Eu poderia ter colocado exemplos genéricos aqui, de coisas que vocês iam achar com facilidade aí na internet, mas eu resolvi colocar alguns exemplos meus, porque às vezes a gente está num estágio de vida um pouco diferente, já perpassou alguns desafios, e a gente fala às vezes com uma autoridade como quem não sofre com aquelas coisas as quais fala, e isso não é verdade. Então, eu não ligo muito para páginas pessoais de Facebook, de Instagram, mas eu, por exemplo, eu sou obrigado a ter perfis em certos lugares. Aqui é uma rede social específica da área de pesquisa acadêmica. Aqui é um canal de YouTube que eu criei para divulgar trabalhos que a gente faz. E aqui são perfis meus em rede profissional, em rede recortes, né? De perfis em redes profissionais, na página da universidade e assim por diante. E olha, a gente é medido em tudo. Então, o que eu faço atrai um interesse de alguém, alguém cita, alguém recomenda, alguém lê, alguém assiste. O que eu faço tem uma certa frequência no tempo, tem um certo volume de trabalho, alguém vê, alguém admira, alguém dá like. E olha, essas coisas são importantes para mim. Por quê? Porque muitas vezes, para eu tentar acessar um recurso, para eu tentar me envolver num projeto que é um projeto interessante, importante, para eu tentar atrair um determinado parceiro de trabalho, para eu exercer uma determinada influência, é necessário que eu tenha essas coisas. Mas elas muitas vezes vão se tornando valores supremos. E eu confesso que eu já me flagrei algumas vezes, olhando muitas vezes ao dia algumas dessas coisas aqui. Ou preocupar, caramba, isso aqui não foi visto, nossa, isso aqui não foi aprovado, puxa, tem um dislike aqui, olha, isso aqui foi pouco lido, e deixando com que essas medidas particulares, às vezes, me tirassem uma determinada atenção para aquilo que eu sou, para a missão que eu estou fazendo, para o propósito que eu tenho que perseguir. E a gente é muito tentado a fazer isso. Quem tem canal pessoal em YouTube, por exemplo, às vezes, puxa, quantos likes, quantas visualizações, o que aconteceu? Essa semana mesmo tem um livro que a gente lançou há mais tempo, tem um mais recente, mas tem um livro que a gente lançou há mais tempo, que eu olhei, puxa, não tem muita estrela na Amazon, o que aconteceu? Mas isso em parte é ruim, porque a gente precisa da divulgação. É legal ter as estrelas da Amazon, mas elas não podem me tirar o sono. Então, a forma como a gente é medido hoje, ela influencia muito a maneira de nós nos comportarmos. E às vezes a gente coloca aquelas medições que podem ser medições necessárias, interessantes. A gente fala muito hoje em cultura de dados. Por quê? Porque a gente pode fazer coisas úteis com dados, perceber pontos fracos, perceber coisas que devem ser enfatizadas. Mas a gente é mais do que os números que estão ali. E Deus nos ama mais do que os números podem dizer sobre nós, sabe? E então, não é uma rejeição total, vou descartar tudo isso, vou tirar meu perfil dessas coisas e ser autêntico, dar uma banana para isso tudo. Eu não creio dessa maneira, eu creio que essas coisas são úteis, mas a nossa relação com elas deve ser vigiada. E isso acontece em diversos contextos, né, em diversos aspectos. Aqui eu trouxe uma provocação
que vem aqui das séries. Eu não sou um cara que assiste muito séries, sou ruim para indicar, mas eu tenho uma série de amigos que são verdadeiros fãs aqui de Black Mirror, que Black Mirror faz umas provocações sobre como a tecnologia nos envolve e como que poderiam ser consequências possíveis dessa tecnologia levada aí às últimas possibilidades. Mas tem um episódio em particular, é um episódio que me veio à memória quando eu estava preparando esse tema, que é o episódio sobre os likes, né? Ou seja, e se todos os aspectos da nossa vida forem coordenados por como a gente é avaliado como passageiro do transporte público, como a gente é avaliado como comprador do site e tal, como que a gente tem de like sobre o que a gente faz, sobre o que a gente frequenta e por aí vai. Né? Então é um episódio interessante, onde isso de fato é explorado e, como está dito aqui, né? Sempre estamos conectados à procura da falta perfeita, do mísero status para sermos notados. Né? Então, um episódio bastante provocativo sobre esse tema, recomendo vocês assistirem. Aqui tem um outro exemplo bacana, talvez mais pessoas tenham visto o Dilema das Redes. Se você não viu, eu acho legal assistir, onde essa discussão sobre o quanto essa forma de nós sermos avaliados constantemente nos meios digitais tem distorcido aquilo que somos, aquilo que nós perseguimos, inclusive distorcido a nossa organização do tempo, da vida. E aqui a gente tem a foto da mocinha, né, que postou uma foto e tal, e quer saber se o pessoal gostou dela, se é bonita, se não é, se está aprovada, se está reprovada. E aquilo ali vai tomando muito mais horas, muito mais preocupação dela do que a vida real, de fato, que são as pessoas de verdade que estão ali no entorno dela. E aqui eu trouxe um exemplo também bem recente, de uma pesquisa, inclusive orientada por um colega meu da Escola de Educação Física, e ele tem uma mestranda ali sobre essa orientação, ela desenvolve esse trabalho onde as meninas vão se escondendo ou vão deixando de se expor nas aulas de educação física por causa dos movimentos ou da forma como tem que se vestir e vão se colocando cada vez mais nas arquibancadas e não nas quadras. Por quê? Porque tem às vezes vergonha de si mesma, do corpo ou de qualquer outra coisa. E o ser humano com isso vai se tornando cada vez mais um objeto a ser ocultado, a ser escondido. Por quê? Porque a exposição ao julgamento e uma possibilidade de aprovação ou reprovação, ela é muito dura, ela é muito constante, ela é muito ameaçadora. E não é nada de digital, não é nada de internet, isso é uma coisa que sempre aconteceu e agora recebeu uma atenção aqui por meio dessa pesquisa, mas é um exemplo para nós sobre como nós vamos nos tornando servos dessa avaliação. E com isso pessoas deixam de aparecer, deixam de se colocar em desafios, deixam de ir à praia, deixam de se colocar na arena da vida, vão deixando de se colocar na arena do jogo, porque elas não suportam mais uma negativa, não suportam mais serem avaliadas ou serem desconsideradas ali pelo meio que elas estão. Então, isso que eu chamo de sociedade metrificada, né? A gente está sempre sendo ranqueado, está sempre sendo avaliado pelos títulos, por aquilo que a gente conquistou, por aquilo que a gente é, que não são ruins em si, mas eles muitas vezes nós estabelecemos uma relação errada, né? Ao invés de colocar como algumas referências, ou como uma forma de nós identificarmos possibilidades de melhoria, tirarmos o que é de bom, eles vão se tornando valores supremos, tá? Criando uma dependência intensa, né, dessas métricas da nossa parte. Obviamente, gente, lógico que likes, elogios, ser popular, ser bem contado, ser de uma certa forma bem considerado, isso é algo que de uma certa forma sempre acontece. A gente olha para essas coisas e lembra, mas isso é errado e tal. Mas o crente também tem suas métricas, né? Então, quantas pessoas converteram pelo seu testemunho, quantas horas você assistiu, você leu a Bíblia, quantos cultos você foi. E olha, a gente não tem nada de errado nessas coisas. Você falar de Deus para as pessoas,
você ler a Bíblia mais tempo, você se dedicar, você exercer um ministério. Mas se essas coisas são, na verdade, um instrumento aliviador de consciência para você, se por meio dessas coisas você se sente bem e fala que está aqui com Deus, tem alguma coisa errada. Porque Deus não nos avalia por meio dessas métricas. Então, essas métricas não são melhores do que os likes, não são melhores do que os elogios nas nossas rodas de conversa, não são melhores do que a nossa avaliação lá pelo pessoal do RH dentro da empresa. Tá? Elas também vão se tornando supremas e ocupando a posição errada que elas deveriam ter nas nossas vidas. E métrica, gente, é uma coisa sempre difícil de se lidar. Eu lido com isso meu de trabalho, e quando a gente vai numa empresa, vai colocar uma métrica, a gente tem que lembrar que elas moldam comportamento. As pessoas podem estar fazendo algo que a gente queira medir, mas quando a gente implanta a medição, elas podem perseguir a medição e esquecer da motivação central que as motivavam a agir daquela maneira. Vou dar um exemplo muito simples. A gente chega numa empresa, por exemplo, as pessoas que estão dando ideias de melhorias na empresa. Puxa, então vamos medir. Porque ao medir, a gente sabe se tem um setor que dá mais ideia do que o outro, como que a gente poderia incentivar mais essas ideias, vamos bonificar aqueles que dão boas ideias para que sirvam de exemplos. Aí o que acontece? Quintuplicam as ideias da empresa depois da medição, porque as pessoas estão expostas, elas não querem estar na parte de baixo dessa tabela aí. Mas às vezes as ideias vão ficando sem propósito, vão ficando ideias ruins, sem criatividade, ideias que não agregavam como antes, por quê? Porque a métrica está sendo perseguida. É aquela ideia do aluno que persegue a pontuação de aprovação e esquece que aquilo ali é uma caminhada de aprendizado. Todo mundo já fez isso, chega às vezes num aperto, a gente é obrigado momentaneamente ali a se preocupar com a métrica porque a gente está às vésperas ou porque aquilo ali vai ter uma consequência imediata e é natural que a gente queira correr disso, mas a gente não pode perder o real propósito da gente estar ali. E isso também não é só também muito importante, mas isso é de fato o que nos levou para aquele lugar. Não é para que a gente tivesse um boletim cheio de notas de aprovação, mas que nos tornássemos pessoas diferentes e mais habilitadas. Tá? E as nossas métricas são sempre monodimensionais. Né? Elas custam outras dimensões da vida, elas custam outros chapéus. A gente nunca consegue perseguir a aprovação dos homens. Tá? E por meio de muito esforço, ser aquela pessoa de sucesso em absoluto. A gente sempre encontra fracasso, a gente sempre encontra uma certa desilusão, a gente sempre encontra a dura realidade de que aquilo que a gente persegue incessantemente não nos trouxe a satisfação e a plenitude que se esperava. E com Deus, como é que é essa conversa? Né? Então vejam só, na medida que a gente foi tentando anular Deus, a gente como sociedade, né, foi tentando anular Deus da nossa vida, né, tentando tirá-lo ali daquela posição de juiz, porque a gente não quer ter um juiz sobre as nossas vidas, mas na verdade a gente foi se subjugando a outras coisas. Vejam como Deus é perfeito. Né? Primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Por quê? Porque quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, no lugar que deveria ocupar, essa coisa vai nos escravizar e vai nos subjugar. Nós vamos perseguir aquilo tão incessantemente e com tanto afinco que nós nos tornaremos servos daquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Isso que a gente chama de idolatria da aprovação. Né? Tudo que você servir que não for o único Deus, com o tempo te submeterá como escravo. E a própria palavra tem 2 versículos muito fortes sobre isso. Né? Lá em Mateus está escrito, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E aqui o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam sabedoria e disciplina. Eu gosto, às vezes, de inverter algumas ideias para ver se faz sentido, em especial nesse texto de Provérbios, eu acho que faz. Eu gosto de falar, o destemor do Senhor é o princípio da loucura. Exatamente porque quando nós fugimos dessa ideia de temor a Deus, da uma aprovação necessária por Deus, da importância de que o que Deus tem a nosso respeito, o que ele considera a nosso respeito, o que nós encontramos é desilusão, loucura
e um mundo de desespero. Mas é interessante a gente voltar àquela partezinha final daquela figura que eu propus lá no início, porque a gente não está simplesmente diante de um juiz. Essa não é a única analogia possível do Senhor quando a gente fala em avaliação e julgamento. Ela é verdadeira, os versículos assim reforçam isso, mas a gente está diante de uma questão relacional. Então vejam só, eu estou aqui fechando o semestre com o calendário atrasado da universidade, eu sei que vários dos alunos ali estão preocupados com a minha decisão, com o meu julgamento, porque tem consequência para eles. Eles vão passar ou não vão passar. E não passar tem uma série de desdobramentos, inclusive de perda de tempo, de recursos, de às vezes algum enfrentamento que eles vão ter em casa, ou do esforço para ter ser feito novamente. Mas muitos deles não estão muito preocupados com o que eu acho, se eu acho que ele estudou, que ele não estudou, se ele é dedicado, se ele é vagabundo, se muitas vezes não estão preocupados com isso e de fato nem faz parte do meu papel intrínseco ter determinadas considerações. A eles nem posso tê-las pelo contato, às vezes rarefeito, que a gente tem nessas situações. Nem é justo que eu faça qualquer tipo de julgamento a esse respeito. Mas muitas deles não estão preocupados, a maioria deles não está preocupada se eu os tenho de uma maneira considerados, se eu os tenho em boa consideração ou não. Quando você vai, o juiz decidiu uma causa judicial. Tá, mas o que o juiz pensa pessoalmente daquilo, você se identificou pessoalmente com a causa de alguma maneira, aquilo não está em questão. Mas nosso relacionamento com Deus não é assim. A gente não está preocupado só com um decreto de Deus sobre o nosso futuro a nosso respeito. A gente está numa situação relacional com Deus. Para nós importa muito se você está em boa conta, se você está recebido. Por quê? Porque a reprovação de Deus pode significar exatamente sermos retirados da presença dele. E é esse que é o ponto mais profundo. Ele é o ponto mais... talvez o motivador mais profundo. Abrir mão da presença de Deus pode ser mais duro do que qualquer tipo de reprovação. Certamente é mais duro do que qualquer tipo de reprovação que a gente tem em qualquer meio, qualquer ciclo social. Não tem mais que matam o corpo e não podem matar a alma, porque a nossa alma desfalece fora da presença dele. E Deus é tão bom, queridos, porque é por meio de sermos subjugados a essa vontade, de nos colocarmos diante dessa situação de provamento e de aprovação, julgamento, que nós de fato adquirimos uma liberdade plena. Por quê? Porque não nos julga acima do fardo que é possível carregarmos. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá todos os recursos. A nossa vida vem, se você tem um título, se você tem uma profissão, se você tem uma capacidade pessoal, se você tem um dom, porque vem dele, ele nos confia para que nós possamos servi-lo. E isso é propósito verdadeiro. Buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas, elas vão sendo acrescentadas para quê? Para reforçar esse propósito de busca. Para reforçar, para nos aproximarmos do propósito final que temos em relação a ele. É diferente de buscarmos todas as outras coisas, inclusive porque elas são inalcançáveis. A gente não consegue, a gente jamais conseguiria, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria dedicação, termos sucesso em todas essas áreas, sermos bons em tudo, né, sem termos, de fato, Deus nos alimentando em relação a esses propósitos, né, tentando buscar isso de forma autônoma, né, com as nossas próprias capacidades, buscando isso sem Deus. Então é Ele quem nos dá esse propósito verdadeiro. É Ele que faz o julgamento, mas Ele também que manda o advogado. É Ele que nos recebe e nos ama incondicionalmente. Deus não te ama pelo que você faz, pelo que você alcança. Ele separa abruptamente aquilo que você fez daquilo que você é. Porque aquilo que você é imagem e semelhança dele e objeto do intenso amor de Deus. E é disso que nós não podemos abrir mão. Essa é a grande proposta. Quando nós podemos ser aprovados pelos homens, podemos buscar a Deus e receber a aprovação de homens, mas quando a aprovação dos homens ela está acima dos nossos propósitos relacionais com Deus,
a gente criou um objeto de idolatria e certamente o restante da nossa vida vai sendo paulatinamente desorganizado e depreciado. É isso. Espero aí, queridos, que tenha feito sentido para vocês tenham se enxergado aí em parte dessa história, como eu também me enxerguei, que a gente possa continuar caminhando junto, aprendendo junto e crescendo aí no amor e na paz de Cristo em comunidade. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima.